Fotolog, Calça cargo, MySpace, moletom plush, ICQ, iPod, Bolsa Baguete, MSN. Orkut. Todas essas palavras hoje podem parecer bastante antiquadas ou talvez reaproveitadas em mais um novo movimento revivalista da indústria da moda, mas representam muito bem o cenário cultural do início dos anos 2000. Enquanto a internet de escada dava lugar à banda larga, um grupo de jovens paulistanos se encontrava para celebrar esse período de forte agitação, dando vida a um projeto que inicialmente foi encarado como uma verdadeira brincadeira por parte dos integrantes, mas que virou coisa séria e acabou inspirando uma centena de outras bandas no Brasil e no resto do mundo. A gente tá falando do Cansei de Ser Sexy, grupo que na época contava com Luísa Love Fox, Ana Rezende, Luísa Sá, Carolina Parra, Iracema Trevisan e Adriano Sintra. Minha amiga Isadora Almeida, eu quero saber como que foi esse seu contato inicial com o Cansei de Ser Sexy, essa banda paulistana tão adorada e que vai se apresentar agora no Primavera Sound São Paulo. Eu não tô brincando, tá? Eu tô arrepiada, simplesmente, pra você ter um pouquinho de noção do quanto significa para mim essa galerinha. Amigo Kleber, eu tava tentando lembrar exatamente, assim, o primeiro contato, mas eu não consegui. Então eu acho que foi na MTV mesmo. Eu acho que foi clipe lá, achando meio estranheza ali, mas também em blog, fotolog, já, né? Eu acho que foi meio que tudo junto. Não consigo dizer, tipo, eu li realmente no Lúcio Ribeiro, lá no Popload. Tipo, não. Eu tenho a memória meio, tipo, tava ali na MTV, mas tava também na internet. Então acho que pra mim, esse foi o primeiro impacto. E muita estranheza, tá? No primeiro, assim, tipo, estranheza, mas gostei dessas pessoas malucas aqui. Eu amei. Eu, antes de ouvir, eu lembro de ter lido numa notinha dentro da revista MTV. E se eu não me engano, eles estavam fazendo uma apresentação num desfile de moda. Tipo, era a banda que tava tocando dentro de um desfile de moda. Alguém ali na matéria meio que comentava esse fenômeno do Cansei de Ser Sexy, essa nova banda paulistana. Mas eu lembro de, sei lá, em algum momento no Yeah Dog da MTV, de ter visto algum clipe deles. Nessa época, eu tava muito mais focado em, tipo, Los Hermanos, Pitty, Gran e outras coisas no sentido. Mas eu lembro de ver comentários deles pela internet, principalmente quando vem o trama virtual. E aí eu lembro de... Eles eram uma peça bem figurativa importante, assim. Mas eu acho que parar pra ouvir mesmo e gostar e me identificar foi quando eu saí da minha cidade e fui fazer faculdade, fui fazer universidade em outro município. E aí lá tinha uma cena indie, dançante, e nas discotecagens tocava-se Cansei de Ser Sexy. Então, assim, ali eu acho que meio que fez sentido o tipo de som deles e por que funcionava, sabe? Total, eu ali, tipo, 2007 foi quando eu realmente, tipo, baixei o álbum inteiro, comecei a ouvir, tipo, torar mesmo. E eu era jovenzinha, né, em Sorocaba, então eu tava ali ouvindo sozinha, meio que, tipo, não tinha amigos para dividir. Eu lembro que algumas das amigas, assim, da universidade, elas adoravam principalmente Super Afim, né? Por ter essa coisa meio desse lance lésbico, desse universo de noite, de glam, de moda. Então, meio que era uma música tema delas, assim. E aí, eu acho que meio que nesse intuito de acompanhar, acabei ouvindo. Demorei, mas gostei, assim. Eu lembro que depois, ouvindo o disco, assim, eu acho que eu fui muito mais impactado quando o trabalho seguinte, o Dunkin', saiu em 2009, que ali eu mergulhei de cabeça. Falei assim, cara, esse disco é muito bom. E aí eu fiz aquele exercício de voltar, né, pro primeiro álbum da banda. Mas quem é o Cansei de Ser Sexy? Da onde eles vêm? A banda foi formada em setembro de 2003, ou seja, há 20 anos. E ela começou de maneira totalmente descompromissada, com exceção do baterista, né, o Adriano Sintra, que já havia passado pelo The Butchers Orchestra, e que é um nome bem importante na cena indie paulistana, além de colaborar com o Tom Zé no álbum Com Defeito de Fabricação de 1998, que é um excelente disco, e ele era de fato o único instrumentista da banda. O resto ali, cara, eles não sabiam tocar, e tem vários relatos da época das pessoas falando assim, gente, eles não estão tocando os instrumentos,
instrumentos. É uma coisa, assim, totalmente bizarro, tocado de uma forma muito porca ali. Mas isso não impediu, né, que o grupo, sempre representado pela carismática Love Fox, se destacasse, assim, na cena paulista, né? E, além das apresentações ao vivo, muito do que chamou a atenção do público na época foi justamente essa relação da banda com a internet. Eles criaram um fotolog ali, então eles tinham esse contato um pouco mais próximo com o público. Lembrando que é uma internet muito incipiente, aí, uma internet de começo de anos 2000, uma coisa... A gente tinha os grandes sites dos artistas, mas essa coisa da gente estar próximo do artista era uma coisa que não rolava. O Fotolog meio que começa a romper com isso, né? Então as pessoas tinham essa sensação de proximidade com os artistas e o Cansei de Ser Sexy embarca muito nisso. Tanto que eles conseguem chamar a atenção de alguns dos nomes mais expressivos do jornalismo cultural brasileiro da época, né? Que é o caso da Érica Palomino, que vai fazer essa amarra entre a música e a moda, que eram dois elementos que sempre corriam ali em paralelo com o Cansei de Ser Sexy. E o queridíssimo Lúcio Ribeiro, que na época era jornalista que escrevia para a Folha de São Paulo, né? E para detalhar um pouco sobre como foi esse primeiro contato com a banda, nós convidamos o próprio Lúcio a revisitar suas memórias e voltar aqui 2 décadas no tempo para lembrar como foi esse primeiro contato com o Cansei de Ser Sexy. Fala, galera do Vamos Falar Sobre Música, que demais um especial sobre o Cansei de Ser Sexy, uma das bandas prediletas de todos os tempos, por tudo que envolveu a história deles, principalmente a história deles comigo. Eu tive uma sorte de participar de muitos momentos do Cansei de Ser Sexy, assim, desde o comecíssimo deles até o fim, até acabar, até hoje, né? Eu meio que participo, mas de uma certa forma, né? Mas lá no comecinho, eu lembro que eu fui um dos primeiros que a Love Fox chegou e falou assim, você não vai acreditar, eu tô com uma banda, porque a Love Fox trabalhava como designer, se eu não tô enganado, ali por 2003 no IG. E eu tinha uma proximidade muito grande com o IG, eu era casado com uma das diretoras, eu conhecia uma galera forte. Era um tempo bacana de IG, UOL, Terra, porque eu era da Folha de São Paulo, eu tinha uma ligação forte com o UOL, o Terra tinha o Planeta Terra, e o IG veio ali, de uma certa forma, revolucionando um monte de coisa dentro desse conceito novo de internet, né, estabelecida como um grande hub. E aí a Love Fox, por trabalhar lá e por eu estar envolvido com essa galera do IG, ela se aproximou de mim e falou isso. Eu falei, nossa, tô curioso, quero saber. E assim, a gente frequentava mais ou menos alguns lugares ali da noite paulistana, Torre Doutor Zero, Borracharia, eu conhecia todo mundo da banda. Acabei tendo deles uma pré-mix que eu guardo até hoje em casa, um CDzinho queimado com uma dedicatória ali. Oi, Lúcio, esse é o pré-mix do Cansei de Ser Sexy, esperamos que você goste. E tem as letras, não é o que acabou saindo no disco um ano depois, né? Eles me deram já esse pré-mix em 2004. No final de 2004, o disco foi sair em 2005, com uma ordem diferente, algumas músicas diferentes. Então, de repente, eu tenho uma relíquia aqui do Cansei de Ser Sexy. Eles tocaram no primeiro festival que eu fiz ali, que eu estava envolvido, que foi o Campari Rock. Na época, eles tinham uma outra vocalista, uma loirinha. Acabei de esquecer o nome dela. Eu sempre lembro, sempre tem esse momento que eu lembro, assim, do Cansei no Campari Rock. E era engraçado porque eles tocaram num palco que tinha uma altura muito grande, era um galpão aqui em São Paulo, e a menina caiu desse galpão em um momento do show, enfim. Eu participei também de um momento, de uma turnê que eles fizeram na Inglaterra, aquelas turnês da New Musical Express, em vários lugares. Eu fui indo com eles, eu acho que eu fui de Londres ao Leeds Festival, ao show de Liverpool, ao show de Sheffield com eles. Era um momento tenso deles, com o antigo empresário que eles tinham, né? Dava para ver a tensão no ar ali, mas enfim, estava ali para documentar a banda como jornalista. E a gente fez o show no Pop Load Festival na volta deles, agora mais recente.
Agora no Primavera também tem uma oportunidade de botar eles. Enfim, eu tenho uma ligação quase que umbilical com Cansei de Ser Sexy, me orgulho bastante disso. Gosto dos caras até hoje, gosto das músicas até hoje. Acho que as músicas deles não envelhecem, toco música deles na balada, enfim. Cansei de Ser Sexy é tudo, e o show do Primavera Sound de São Paulo vai ser maravilhoso, como sempre. Grande abraço para vocês. E logo no ano seguinte, após a formação da banda, o grupo já foi convidado a tocar em um dos eventos mais importantes de música da época, o Teen Festival. Isa, pra quem não sabe o que é o Teen Festival, você quer dar uma contextualizada pros jovens? Vamos lá. Jovem, você que é jovem, preste atenção, jovem. Bom, existia um festival chamado Free Jazz, que trazia todas as novidades aqui para o Brasil e também os medalhões. A maioria que nunca tinha feito apresentação aqui no Brasil, o festival trazia. Então era assim, um festival super de vanguarda que conectava o que era antigo ao novo de uma maneira muito, muito sinérgica, assim. Então sempre muito foi um cool. festival muito cool. E logo depois nasce o Teen Festival, que é o seguinte, né? O Free Jazz ele tem que acabar, mas por causa de patrocínio, enfim. E aí o Teen Festival tem esse mesmo espírito. E assim, nós, jovens dos anos 2000 e pouquinho, a gente sempre quis ir no Teen Festival. Era a coisa mais interessante que existia, porque a gente não tinha esse monte de festival que tem hoje em dia. E a gente ficava esperando também para descobrir bandas pelo line-up, porque a gente falava, olha, Exato. Se eles estão indicando, é porque essa banda é interessante. E aí eu lembro de olhar e falar, nossa, que coisa interessante, o que é isso aqui? E ver esses nomes, assim, eu lembro muito por causa do Libertines. E aí eu fui também puxar os outros nomes mais medalhões. E eu lembro que eu fui atrás. E ter o Cansei de Ser Sexy ali, eu falei, olha só, isso aí tá dando bom. E só pra dar um cheirinho do que tinha nessa edição 2004 do Teen Festival, a gente tem como headliners Kraftwerk, PJ Harvey, Brian Wilson, Pet Shop Boys e o Libertines, que era um fenômeno da cena inglesa ali. E veio o Cansei de Ser Sexy nessa nova leva junto com esses artistas gigantes. E no ano seguinte eles subiram ao palco do Campari Rock, Nossa, que ainda teve como atrações nomes como MC5, The Kills. No mesmo ano o grupo ainda assinou com a Trama e lançou o primeiro EP intitulado, título maravilhoso, Cansei de Ser Sexy sempre com títulos maravilhosos, que é o Em Roterdã Já É Uma Febre, onde eles incluíram canções usando nomes de celebridades, como Jennifer Lopez, com a música I Wanna Be Your J-Lo, e Paris Hilton, com um dos principais sucessos da época deles, que era o Meeting Paris Hilton, além de trazer regravações bastante inusitadas, como Hollywood, da Madonna, em uma formatação meio que punk rock. E aí, assim, é muito difícil achar esses primeiros EPs e registros deles. Não tem nos streamings oficiais, não tem algumas das coisas no YouTube. Só pelo SoulSeek, que eu fiz uma busca e eu encontrei algumas coisas ainda pra ouvir, assim. Mas, de fato, eu lembro, acho que de ter baixado isso. Tipo, eu lembro agora que eu tava lendo. Do MySpace de baixar na época. Eu acho que eu ouvia baixado, porque eu nem lembrava que existia alguma dessas músicas. Sim. Quando eu tava lendo a pauta. E eu acho que é um problema muito grande desse indie dos anos 2000 no Brasil, porque muitas coisas que subiu pra Trama, pro MySpace, acabou sumindo, se perdeu pelo tempo. Então, sim, eu acho que só os artistas devem ter ainda em algum drive perdido e olhe lá. Sobe aí pra nós. Sobe aí pra nós. E essas canções de trabalho chegaram a ser executadas em rádios online de diferentes países, ampliando ainda mais esse campo de atuação do grupo, que foi, mais uma vez, apresentado a uma nova parcela de ouvintes. E aí, em janeiro de 2005, eles lançam mais um EP de forma independente, contendo as músicas A Onda Mortal e Uma Tarde com PJ, já referenciando essa apresentação no Teen Festival. E aí, assim, vasculhando a internet, tinha na época uma sensação muito de... É uma piada, é uma banda de verdade, sim, eles estão fazendo um som sério, não são. O Adriano Sintra tinha meio que um respeito na cena underground brasileira, mas meio que essa coisa das meninas se divertirem no palco. E aí eu acho que tem uma questão também muito de machismo, de achar que, eu vou lá ver o show dessas minas pra ver se elas tocam de verdade, se é bom ou não é. E aí eu acabei achando um texto muito bom do Marcelo Costa, do nosso querido Scream and Yell aqui. Muito bom. Que ele faz uma análise sobre esse EP do grupo na época. Abre aspas. Quer saber mesmo?
Antes de mais nada, o Cansei de Ser Sexy tem cara de pau. Pouca gente hoje em dia tem coragem de subir em um palco sabendo pouco ou quase nada de música nos velhos moldes do Punk 77, só por diversão. E elas se divertem, o que já é uma justificativa de sobra para se ter uma banda. Também não dá pra dizer que elas tocam mal, já que o Adriano Butcher, né, o Adriano Sintra, marca presença nas baquetas e na coordenação da desorganização. E o vocal da Love Fox é bom pacas, ao contrário da Larissa, da banda clone Vera Fischer, que é bem decepcionante. Ao vivo, o som do Cansei de Ser Sexy pode ser uma merda, como foi no Festival Independente de São Paulo, no Anhangabaú. Como pode ser divertido, como foi no Espaço Olido, reativando um risco interessante de se correr em tempo de tantas previsibilidades musicais em todo o mundo. Então, acho que ajuda a capturar assim, um pouco do que era o espírito da época, dessa sensação de descrença em relação ao trabalho da banda, e como eles estavam seguindo num rumo muito particular em relação ao que estava rolando na cena independente da época. Até quando eu gravei esse ano sobre o Ventura, do Los Hermanos, tinha uma seriedade, uma coisa assim, de ser muito conceitual, de ser muito cabeça, de muito reflexivo, né? Mas e homens, assim... E muitos também, homens, tipo, homem barbudo, refletindo sobre arte, sabe? Pra mim, era muito esse sentimento, assim, eu menininha ali, 14, 15 anos no interior, tipo... E pra mim, música era esse lugar inacessível, onde eu só poderia assistir os shows. E um monte de cara, tipo assim... Tudo é cabeçudo, sabe? Até, tipo, Strokes. Ai, não, as referências são Velvet Underground, são, tipo... The Stooges, são, tipo... Sabe umas coisas assim que, tipo, eu sempre tinha que ir atrás e falar... Ai, tá bom, vou ouvir Guided by Voices pra entender o que eles estão falando. Porque, tipo, tudo tinha muita coisa. E aí, quando eu via essas meninas, tipo, se divertindo no palco com roupas coloridas, assim, tipo... felizes e meio que gritando, ao mesmo tempo tinha essa energia punk. Eu falei, cara, talvez exista esse outro lugar aqui muito maravilhoso. Eu tenho muito na minha memória um vídeo... Aí é posterior, né? Ela já lançado o disco, a versão internacional. Ela dando uma entrevista pra NME, onde elas falam assim, agora a gente vai tocar uma música do Sepultura, que na época era assim, o grande símbolo de música brasileira lá fora, né, com imprensa gringa, era o Sepultura. E elas começam a tocar Marrom Bombom, né? e aí elas começam a tocar Marrom Bombom, né? Então eu acho que assim, dá muito da tônica do que era o Cansei de Ser Sexy nessa época, que era um projeto totalmente despretensioso, mas justamente por ser uma coisa descompromissada, leve, pop, eu acho que contrastava com essa seriedade chatérrima que a música brasileira meio que se encaminhava naquele momento, né? Posso fazer também um PS aqui de uma coisa que eu lembro muito, que é uma coisa muito icônica pra mim. Eu comprava com a minha mesada, eu juntava o que sobrava, guardava e comprava às vezes a NME, que era cara. Tinha que comprar aqui na Livraria Cultura, na FENAC, enfim. Era uns 20, 30 reais, assim, era uma coisa era tipo, muito caro, era muito caro. E aí, tipo, quando eu tava lá folheando, aí aparecia o Cansei de Ser Sexy, eu ficava, tipo, em choque. Lia umas aspas da Love Fox. Porque eles tinham esse lugar importante na mídia, principalmente britânica. E uma coisa que foi muito icônica pra mim foi quando o Cansei de Ser Sexy fez o show no Glastonbury de 2007. E é no The Other Stage, que é o segundo palco mais importante. E o slot delas é muito bom. É tipo, sei lá, 5 horas da tarde, que é perfeito. E aí tem uns vídeos no YouTube, que até hoje eu assisto, que tipo, aparece o Zane Lowe assistindo o show. E é tipo assim, é uma coisa muito importante, porque ele era o cara da BBC Radio 1, tipo, o cara mais importante. E ele tava lá, tipo, validando, assistindo o show delas. Então, pra mim, era uma coisa muito foda de, tipo, ver brasileiros nesse lugar, tipo, meio inacessível, assim. Legal. E com toda essa movimentação, o grupo lança em 9 de outubro de 2005 o primeiro álbum de estúdio pela Trama, o álbum homônimo Cansei de Ser Sexy, trazendo um misto de canções antigas, na verdade, boa parte delas já eram velhas conhecidas do público, algumas canções inéditas, de onde foi retirado, por exemplo, o sucesso Super Afim, que integrou a trilha sonora do Big Brother Brasil 6. Nessa época, o Big Brother... Bom, Big Brother sempre foi um fenômeno no Brasil, um fenômeno maior do que qualquer outra parte do mundo, tem uma influência gigantesca. Sim. E nessa época o Big Brother tinha uma trilha sonora oficial. Tinha um programador indie, porque tocava umas coisas maravilhosas.
Já a canção Meeting Paris Hilton entrou pra trilha sonora do reality show The Simple Life, estrelado pela própria Paris Hilton. Ele entrou na versão brasileira, né? Ele era transmitido pela Fox aqui no Brasil na época. E aí, pra promover o trabalho, o grupo lançou em 25 de outubro um terceiro EP, intitulado CSX Sucks, e o álbum teve distribuição nacional com o suporte de diversas mídias e trouxe uma ideia muito inovadora na época, que assim, você comprava esse EP e junto vinha um CDR, para você queimar esse CDR e repassar para um amigo para ajudar a popularizar o som da banda, assim. Então, nessa época tinha muito essa discussão de o fim do CD, a internet, as novas mídias, e aí eles trouxeram essa opção que era muito interessante, muito divertida para propagar o som deles. E aí, por conta desse contato com a Trama, que na época gerenciava a plataforma do Trama Virtual, que era assim, era como se fosse um Spotify da época, onde os artistas subiam as suas canções, você podia baixar ou simplesmente ouvir, você tinha meio que um perfil, assim, do que era a banda se apresentava ali. Posteriormente, quando o Trama Virtual começou a ser patrocinado por uma marca de cerveja, os artistas recebiam um valor, uma porcentagem que eu imagino que seja, inclusive, maior do que o Spotify paga hoje. Eles deveriam receber uma porcentagem pelo número de plays. E então, tipo, as músicas do Cansei de Ser Sexy estavam lá. Mas mais do que isso, nessa época, a Trama Virtual passou a ter um programa no Multishow, que era um programa que ia ao ar no domingo à noite, assim, ele tinha uma reprise, se eu não me engano, no sábado, e todas as músicas, as vinhetas do programa eram canções do Cansei de Ser Sexy. Destravando memórias. Foi nessa época que eu conheci o Dago Donato, que é um pesquisador incrível aqui da música brasileira. Ele participava lá, apresentava, Pai levava da Noi. Os pais da Noi, aqui, casa de shows paulistano, que infelizmente já não existe mais. E nesse programa, as músicas do Cansei de Ser Sexy, elas eram utilizadas nas vinhetas, assim, de cada um dos blocos. Eles meio que falavam de artistas independentes e levavam alguns artistas para se apresentar. Eu lembro, por exemplo, do Jair Naves, na época, com o Violin se apresentando. Eu lembro muito do Pelvis, que é um grupo indie carioca que eu sou apaixonado, assim. Então, foi meio que um evento. Boa. Nossa, uma época excelente, assim. Mas eu acho que, antes da gente seguir, assim, os rumos que levaram o Cansei de Ser Sexy pra fora do Brasil, queria que a gente conversasse um pouco sobre as canções desse disco, assim. A versão brasileira, ela tem 14 faixas, alternando entre versos em inglês e português. Mas eu quero saber quais são as suas músicas favoritas desse discaço, minha amiga Isadora. É horrível, porque eu acho tudo perfeito, então é muito complicado aqui. Mas vamos lá. Pra mim, Off the Hook é uma que, tipo, eu ouvia muito. Eu ouvia, acho que todo dia, assim, por muitos anos. Eu gostava muito. Mas Music is My Hot Hot Sex, eu acho, tipo, nossa, insana. É muito boa. Porque, tipo, Let's Make Love and Death from Above é meio, né, não tem muito o que falar. É um grande hit, a gente coloca hoje, até hoje, quando a gente quer fazer ali, tipo, uma trinquinha. CSS, um Rapture e um LCD pra dar uma levantada na pista, né? Ver se o pessoal... Sempre vai essa. Super afim pra cantar com as amigas no karaokê. É tipo assim, tem que ter. Mas Meeting Paris Hilton, eu lembro que é muito icônico também pra mim, porque eu amava Simple Life, tá? Eu, tipo assim, né, sempre fui das celebridades B, assisti TV Fama e tudo que envolve esse lado das celebridades. E a foto delas no Coachella com a Paris Hilton, porque ela foi ver o show deles, é tipo assim, é tudo pra mim. Então essa música eu acho também muito, muito icônica. E você, meu amigo? Cara, A Lala é uma puta música muito boa. Eu acho que ela tem muito dessa energia indie dos anos 2000. O clipe, eu acho que são 2 clipes diferentes, se eu não me engano, né? São 2 versões do Indo Pra Trás clipe. lá é o que passava mais, né? Eu lembro daquele que era tipo assim, elas no meio do mato, assim, aí que uma vai caixa em voltando. stop motion, elas dançando ali. Então eu lembro que tocava bastante na MTV da época. Mas Super Afim, eu acho que é uma puta música. Até hoje eu posso, sei lá, 3 horas da manhã, mete essa na pista, a pista vai encher. E as pessoas vão cantar todas, tipo...
Perfil, baguete, luvinha de pelica. Você não me esquece. Lesbian chique, sapacaixa da Gretchen. Super afim. Eu acho que ela é um pouco que é quase uma piada com o que tava rolando, por exemplo, com No Porn e essas outras bandas da época que faziam esse pop moda. Meio spoken word. Tipo, e modas. O Paulo Gustavo fazendo aquele vídeo do Maremoto, sabe? Eu sinto que essa música é meio que uma piada em relação a isso, mas funciona muito bem essa piada em relação ao universo da moda e dessas pessoas super blasés e cult. E que às vezes você vai nos eventos aqui em São Paulo, você fica assim, gente, por que vocês estão fazendo tanto carão aqui? A gente tá, sei lá, fazendo nada, curtindo, com isso, sabe? Fiquem em paz. Mas eu gosto muito de Acho Pouco Bom. Eu gosto muito dela, eu acho que o Adriano canta, se eu não me engano, nessa também, não é? Meio que um dueto dos dois, assim, tipo, ele tem uma maior participação. Mas assim, é um disco muito gostoso de se ouvir, muito divertido. Eu não sei se hoje em dia ele vai funcionar pros jovens, sabe? Gente jovem hoje em dia, se ele ainda tem o mesmo efeito. Eu acho que ele tem muito de uma carga nostálgica, de um sentimento de recorte do tempo muito específico, assim. De abrir o Orkut, abrir o Windows Media Player, deixar tocando com aquelas animações. Olhar as comunidades. Olhar a comunidade do Orkut, ver as últimas novidades no site, no Popload do Lúcio Ribeiro. É isso. Então, assim, mas eu acho que ainda assim ele é um disco muito divertido, é um disco que entrega muita coisa boa, sabe? Talvez as pessoas talvez os jovens não entendam, mas talvez eles achem o divertido, né? Tipo, eles não entendam tão a fundo as piadas, assim, o espírito do tempo. Mas eu acho que todo mundo vai gostar. A molecada do TikTok, ei, dá o play. Boa. E aí, em 11 de julho de 2006, após terem ganho uma visibilidade muito grande na cena internacional, né? De dar entrevista pra NME e tudo mais, eles assinam com simplesmente a Sub Pop. Isso é muito foda. Sub Pop, a gravadora que apresentou o Nirvana lá atrás e uma porrada de outros nomes importantíssimos da cena independente. Então, eles assinam com a Sub Pop e fazem um lançamento de uma nova versão do álbum, onde eles retiram as canções em português, o que eu particularmente acho um erro. Eu entendo que na época era uma coisa muito do mercado, mas que eu acho que hoje em dia eles seguiriam total com o mesmo disco brasileiro, assim, a mesma versão. Mas adicionam algumas canções em inglês, né? E olha só, o álbum alcançou a posição de número 69 no Reino Unido, o que é muito grande. Gente, isso é muito grande, isso é muito insano. É surreal isso, numa época de uma internet muito precoce ainda, sem esse olhar pra música brasileira nesse sentido mais pop, né? Ele alcança a posição de número 24 na Irlanda e 9 na Billboard Top Electronic Albums nos Estados Unidos, assim. Perfeito. E a gente tá falando de um período com uma movimentação cultural muito grande. Tinha muita gente lançando coisa, principalmente nesse estilo, né? O single Alala alcançou a posição de número 89 no Reino Unido, 51 na Irlanda, sendo que Off the Hook, a segunda faixa trabalhada na divulgação do disco, pontuou no mesmo país na posição de número 43. Let's Make Love and Death From Above foi o maior sucesso do álbum e alcançou a posição de número 32 no Reino Unido, 37 na Irlanda. Em 2007 é lançada a faixa Music Is My Hot Sex, com o single final do álbum entrando na Billboard Hot 100. Você tá entendendo o que é isso? Billboard Hot 100, a maior parada musical do mundo, onde tá todo mundo hoje em dia ali disputando pra conseguir um espaço, Taylor Swift, Olivia Rodrigo e tudo mais. E eles Anitta mesmo. A própria Anitta ali batalhando pra conseguir um espaço, e eles conseguiram na posição de número 63. Então, assim, é um puta fenômeno de um disco de uma banda indie paulistana que não sabia tocar, mas que conseguiu, tipo, galgar um espaço nesse epicentro da música pop, né? Fora as turnês que eles começaram a fazer com artistas, tipo, gringos, tipo Peaches, um monte de gente. Eu acho que é bem importante a gente comentar que, assim, na época, meio que a indústria brasileira não estava preparada pro Cansei de Ser Sexy. Tanto que eles, na época, a gente tinha muito a questão de funk melody, um princípio de sertanejo universitário, o pop mesmo nacional era uma coisa que estava em segundo plano. A gente tinha muito pop rock, né? A gente tinha muito Charlie Brown Jr., Pitty, Skank, mas CPM era um princípio ali da cena emo, do que viria posteriormente com Restart e tudo mais, mas de fato não havia um mercado para esse tipo de som produzido pelo CSS aqui, né?
Por isso que eles foram galgar lá fora, né, Foi lá fora, eles eram uma Peguei banda minhas muito coisas e maior fui lá. embora. Era uma banda muito maior nos Estados Unidos e na Europa do que aqui, né? E o Cansei de Ser Sexy ganhou ainda mais atenção quando a música Music is My Hot Nossa, Sex isso foi foda. foi usada em um comercial de televisão mundial da Apple para divulgar o iPod. Inicialmente, um fã fez uma versão fake de um comercial usando a música. A Apple curtiu e incorporou pro videoclipe oficial, assim. Então, obrigada, fã. maravilhoso. E aí, na mesma época, a banda meio que foi incorporada junto ao movimento New Rave ali, que revelou Klaxons e toda essa galera com calças coloridas e óculos neon ali, Wayfair. O New Balance. New Balance voltou, tinha toda essa perfeito. estética ali. E eles meio que abriram portas para que outros artistas brasileiros também pudessem partilhar dessa boa repercussão lá fora. Eu lembro do Montage, também é uma banda que circulou bastante nessa época. Mas eu acho que a que mais conseguiu se equiparar nesse termo de boa repercussão foi o Bonde do Rolê. O Bonde. Que hoje tem como um de seus produtores o cara que tá por trás de Pablo Vittar e alguns dos nomes mais importantes da cena brasileira, que é o Gork. O Gork. Então, assim, surreal. O álbum recebeu críticas parcialmente positivas, né? Na lista da Uncut, ele foi colocado na posição de número 18 nos melhores discos de 2006. Imagina isso, cara. Na NME, na lista dos 50 melhores discos de 2006, eles ficaram na posição de número 5, o que é meio surreal. E além de vencer o Plug Independent Music Award de melhor álbum de punk em 2007. Na Pitchfork, a Bíblia Pitchfork aqui, ó, ela foi recebida com uma nota 6. Ele levou críticas bem pesadas por conta principalmente do vocal da Luísa, que era uma coisa muito ruim, muito mal captado na época. Tinha uma questão sobre a pronúncia das palavras em inglês, então assim, eles cantando em um inglês brasileiro ali, mas o parágrafo de abertura do texto eu acho que ajuda a entender um pouco dessa aclamação e desse carinho que a cena gringa teve em relação ao Cansei de Ser Sexy na época, abre aspas. Conceitualmente, é difícil ficar brabo com o Cansei de Ser Sexy. Eles são jovens, bonitos, divertidos e brasileiros. Eles tocam new wave danificada e tensa, como rabiscos eletrônicos e letras autoconscientes e piscantes sobre foder e dançar. Eles são amigos do Diplo. Quase tudo neles é brilhante, plástico e atraente. E é provavelmente assim que eles acabaram na Sub Pop, uma gravadora não exatamente conhecida por sua devoção ao hedonismo das pistas de dança. E isso não é uma coisa ruim. O indie rock sempre precisa de um pouco de ajuda para abandonar suas predileções por resmungos depressivos. E essa é claramente uma banda que não está nada além de desprezo por resmungos depressivos, assim. Perfeito. Então eu acho que sintetiza muito do quanto eles eram meio que um contraponto a esse cena meio blasé, essa coisa meio obscura do que estava se tornando a cena dançante da época ali. A gente tinha uma coisa desse universo nova-iorquino que depois vai revelar o LSD Sound System, mas que era uma coisa muito, de novo, cabeçuda. A mesma coisa que eles estavam enfrentando aqui no Brasil com essas bandas meio samba cult ali, Los Hermanos. Lá fora era uma coisa mais, vamos pensar na música eletrônica pras pistas. E eles não, eles chegavam com uma coisa tipo, galera, e aí, bora ficar maluco e dançar e curtir festa, sabe? Uma coisa que a gente tem que falar muito também, que não pode deixar de lembrar, é o Hermes e Renato, né? Fazendo a paródia. A gente, assim, a gente não pode esquecer que, tipo assim... Cara, bichinho de matar com pedra é uma das melhores coisas já feitas. Eu acho que sintetiza muito o que é o Cansei de Ser Sexy. Não tem como negar. Eu acho que essa era a visão que as pessoas um pouco mais velhas tinham do Cansei de Ser Sexy, sabe? Exato, Só que enquanto parecia pra essas pessoas mais velhas que eles estavam se passando, eles eram pra assim. Gente, eles eram exatamente isso, sabe? Exatamente. É o inferno na Augusta, são essas também casas, sou tipo... hype! Mamãe também sou hype. Então, tipo, é perfeito, cara. E ao mesmo tempo que eles estavam zoando, era isso mesmo que eles eram. E esse negócio que a gente tá falando sempre da moda, né, muito envolvida, é lembrar que, tipo, algumas das integrantes trabalhavam com moda, trabalharam com... Estudaram moda a Ira, mesmo, né? Acho que a Ira trabalhou com o Alexandre Erkovitch. Enfim, e teve uma coleção da Zapping, uma marca que tinha. Eu acho que nem existe... ainda? Eu acho que nem existe mais, mas eu tenho até hoje, tá? Eu nunca vou dar.
É uma camiseta com uns lápis, assim, rabiscados, que tá escrito CSS, shortinhos. E tem uma camiseta que tem um óculos Wayfair e dentro das lentes são peitos. E é a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu tenho até hoje, eu nunca vou me desfazer. Adianta sua coleção para Zap Exato. Show, matéria eu tô de 12 de 11 de 2007. 2007. E esse macacão é um macacão bem icônico que a Luísa… A cara dos anos 2000. 2000, eu tenho até hoje. Eu vou tirar foto e vou deixar pro Qual que pessoal você tem? ver no Twitter. Esse macacão que a Luísa tá usando, eu tenho essa estampa, que é os shortinhos e a camiseta. E eu tenho a camiseta que é só um Wayfair, o desenho de um Wayfair. Amarela? Onde fica… É uma branca, onde ficam os peitos. E aí é desenhado esse Wayfair. E dentro das lentes são peitos realmente de mulheres, mamilos. Mamilos tô polêmicos. Vendo aqui. Tô vendo, é um óculos. E eu usava com super. Eu tinha, sei lá, 15 anos, eu usava super no interior. Foda-se, minha mãe amava essa camiseta. Tipo, com certeza tinha umas mãezinhas mais conservadoras que deviam achar estranha, mas eu usava, pois eu era rebelde, zoeira. Mas é que é muito interessante ver uma banda que Nossa, que o isso visual me é tão ativa... importante também. Tá me ativando muitas memórias, porque assim, a gente se vestia igual a essa coleção na isso. época. Não, e agora, tipo… E aí fazia uma maquiagem no olho, assim, sabe? Uma coisa meio neon, meio fluorescente. Também, tipo, pintava... eu não embarcava, mas o pessoal… Embarquei muito. Uma vibe meio Empire of the Sun, sabe? De fazer o olho inteiro pintado com azul. Super. E agora as coleções de sei lá, tipo, alta costura desse ano e já a coleção de 2024, muitas estão puxando alguns elementos dessa fase, assim, que já tá voltando a ser cool. Nossa, muito bom. É perfeito, é perfeito. Cansei de Ser Sexy, primeiro disco. Cara, é um retrato muito, quase documental de uma época que a gente viveu. Uma época que eu acho triste que tá se perdendo por uma falta de registro, assim. Como a gente falou, muitas das músicas que eles produziram nessa época já nem estão mais online, são difíceis de serem encontradas, não estão na nuvem. Mas eu acho que o disco, assim, ele permanece. O disco, ele é… Eu acho a versão brasileira muito melhor do que a versão internacional. Melhor, muito melhor. Eu acho que tem um deboche, tem uma coisa muito única ali do Cansei de Ser Sexy. Esse equilíbrio entre músicas em inglês e português, eu acho que é uma coisa que brilha, assim. É uma coisa que leva a gente em direção ao passado, mas eu vejo que algumas dessas coisas continuam se refletindo de um jeito ou de outro na música atual, assim. Eu acho que o Cansei de Ser Sexy abre passagem pro que depois vai ser a banda War, e que depois vai abrir passagem pro que é Pablo Vittar. Então, uma coisa… Todo esse pop que a gente tem hoje em dia, com essas cantoras ocupando um lugar de destaque nas principais paradas do Spotify, meio que começou lá atrás com o Spotify, deboche, com Cansei de Ser muito Sexy. Deboche, né? De não se levar a sério. Sério. E tudo bem não se levar a sério, assim. Eu acho que tem um charme nisso. Por outro lado, algumas coisas assim, eu acho que são bem toscas. Tem algumas… eu acho que é muito da captação, as vozes estão mal posicionadas. Eu acho que o Adriano Sintra é um puta instrumentista, mas assim, ele não conseguiu dar cargo de tudo ali ao mesmo tempo, a toda hora. Inclusive, eu acho que vale aqui puxar essa relação conflituosa que existe hoje entre eles e o Cansei de Ser Sexy. Ele meio que foi bem escroto no passado, a banda meio que hoje em dia tenta apagar esse rastro dele, mas é assim, pra mim o Cansei de Ser Sexy é uma combinação do instrumental do Adriano Sintra com a poesia da Luísa, e esse encontro que acontecia nos palcos era uma coisa assim sobrenatural. Mas observando esse disco como um todo, minha nota hoje pra ele é uma nota 8. Eu acho que é um disco ok, que registra um período, mas ele tem ali umas deficiências. Só que é tão divertido, é tão legal, que meio que supera essas deficiências que a gente vai percebendo ao longo do trabalho. Super. Amigo, eu vou com 8,5 aqui, um 8,5 delicioso, pois eu continuo tancando esse álbum. Eu adoro. E também quero dar um salve pra quem fez a capa, que eu gosto muito dessa capa. Essa capa continua fresh até hoje, assim. Não tem nada escrito, é só… a versão gringa, né? Então, é como se fossem uns lambes, assim, né? Tipo, as fotinhos deles. Eu acho muito genial, porque até hoje, né? Tipo, em época de streaming, que o pessoal não coloca nada pra ler, né? Tipo, não coloca nada escrito na capa, coloca só uma imagem. E eles aí, tipo, já há 20 anos atrás já tinham
Lançado a braba. Muito Cara, foda. que as roupas da época que eles usam nessa foto. Então, as roupinhas só que denunciam, mas senão o conceito ali é fresh. Do Adriano Sintra, que é uma coisa meio Justin Timberlake da época, ele usava esses chapéuzinhos. Nossa, Insano. envelheceu Camisa com a blusa e por baixo. Putz, foda. Mas o cabelinho delas é igual aqui até hoje em dia. Tem muita menina aqui no centro que usa o mesmo cortinho de cabelo. Ah, sim, mamãe, quero ser hype. Cara, animadíssima pro show, hein? Eu vou me vestir assim. Vamos assim, amigo? Vamos meter um look? Não, jamais. Muito bom. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou Isadora Almeida e o meu Instagram é @AlmeidaDora e o Twitter AlmeidaDora _. É isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Avalie a gente na sua plataforma de streaming favorita e compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles mais nostálgicos que viveram loucamente os anos 2000. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! Tchau, bolsinha de vinil, baguete.